uma geração, que é uma classe, chamada milênio, que era uma moçadinha que achava que ia acordar lindo, melhorando o mundo, ganhando muito dinheiro, acordou pobre, o mundo não melhorou nada, e ela descobriu que é gente. Esse negócio de buscar equilíbrio, essa tensão entre a vida pessoal e a vida profissional é uma coisa antiga que sempre existiu? Ou o problema é que agora que as pessoas estão falando mais nisso ou se preocupando demasiadamente com isso? Olha, Thaís, é claro que hoje tudo vira meio que... Hoje tudo satura, né? Já percebeu? Aparece um assunto, daqui uma semana ninguém mais aguenta o assunto. Porque a saturação com as redes sociais, a mídia toda repete. O efeito rebanho nunca foi tão rebanho como nos últimos tempos. Se você pensar, por exemplo, na ideia de como ter uma vida em que você não seja, por exemplo, engolido por paixões, dos mais variados tipos, na filosofia tem pelo menos uns 2.500 anos. Então não é novo. Se você for ao caso da neurastenia e a ideia do esgotamento por conta do esforço de um trabalho, e no século XIX é o capitalismo selvagem, né? Horas e horas de trabalho, gente morrendo nas fábricas, aquilo tudo que a gente já viu o cinema e a literatura contar. Então, do século XIX para cá, se desenvolveu, aí eu acho que não é uma coisa que vai lá para trás, um esgotamento vinculado à ideia de produção mesmo, que não dá para comparar agora com o que era o século XIX. Porém, apesar que as condições de trabalho hoje, em grande parte do planeta, está melhor do que era na Inglaterra do século XIX, ou da França, ou mesmo da Alemanha, eu acho que hoje é um fator novo, Thaís, que essa discussão toda virou uma espécie assim de fetiche. Não havia ainda essa tendência a fetichizar tudo, transformar tudo em objeto de marketing digital, um monte de gente começar a confessar o que está sentindo. Então já havia o esgotamento, mas o esgotamento estava mais localizado. Esse de hoje, acho que está muito vinculado a uma geração, que é uma classe, chamada milênio, que era uma moçadinha que achava que ia acordar lindo, melhorando o mundo, ganhando muito dinheiro, acordou pobre, o mundo não melhorou nada, e ela descobriu que é gente. Mas, Pondé, no caso, pelo menos das mulheres, existe uma sobrecarga que não existia no século XIX, não é? Existe, você fala em fetichização, mas existe também uma carga maior de trabalho para as mulheres que continuam tendo que trabalhar em casa, cuidar de filhos, etc, etc. Isso não é fetichização, isso é uma realidade, não? Thaís, eu não sei quem trabalha mais. Hoje, uma mulher que pode ter, inclusive, a possibilidade de escola para os filhos, terceirização, se ela tiver alguma grana, e uma mulher que trabalhava numa fábrica em Manchester no século XIX e tinha 7, 8 filhos. Sinceramente, não sei se dá para dizer que as mulheres de hoje trabalham mais do que aquelas mulheres, né? Não as granfina do século XIX, tá? Estou falando essas mulheres que trabalhavam, inclusive crianças trabalhavam, como a gente sabe, né? Inclusive crianças trabalhavam. Agora, não há dúvida que quando eu digo que é um fetiche, eu quero dizer que virou um produto do marketing. Se vende esse tema, se ganha dinheiro com ele, se acha que é a primeira vez que está se vivendo isso. Os milênios têm uma tendência a achar que eles são os primeiros seres humanos a sofrer na face da Terra, com tudo. É isso que eu quero dizer com fetiche. Não que não exista, de fato, pessoas que vão ao esgotamento. Mas aí vão ao esgotamento e, de repente, dizem que a culpa do esgotamento é porque o mundo os traiu. Que não tiraram a minha esperança. Quem disse que para ser adulto você tem que ter esperança em alguma coisa? Pondé, a vida equilibrada existe ou é uma ilusão? Eu, às vezes, temo que, como hoje tudo vira saturação e obsessão, que viver em busca do equilíbrio acabe sendo uma variável que aumenta o desequilíbrio, certo? Você fica com esse raio dessa palavra na cabeça, atingir o equilíbrio, provavelmente o que você vai fazer é comprar um monte de coisa, gastar um monte de grana que diz que vai te levar ao equilíbrio. Entendeu? Parte vai ser uma grande picaretagem, a outra parte não necessariamente, mas você vai, sei lá, pegar 4 horas de trânsito para chegar no lugar onde você vai atingir o tempo de qualidade. Então, eu temo
passaram a vida buscando equilíbrio. Acho que isso pode ser bem desequilibrante. E tem gente que, em vez de passar a vida buscando equilíbrio, sai da vida e vai buscar o equilíbrio num lugar, por exemplo, como uma ilha na Venezuela, né? Que é o caso desse personagem, Les Sauvages. Ele é com o Yves Montand e a Catherine Deneuve. E ele resolve largar tudo, o homem, para morar numa ilha no litoral da Venezuela. Vamos ver. Bon, ce qui s'est passé, je sais pas. Enfin, tout allait très... J'avais des idées. On me les payait. Cher? C'est vrai qu'ils finissaient par payer cher. Trop cher. Mais vous êtes parti comme ça, d'un seul coup? Mhm. Et vous avez dit quoi? Rien. À personne? Non. Esse personagem, ele é um perfumista, né? Francês, como é muito claro, de uma grande casa francesa, e ele simplesmente um dia vai embora porque ele entende que a vida dele ficou insuportável. A mulher dele, a esposa dele, é a businesswoman, é a que faz a gestão e é muito, digamos assim, agressiva comercialmente, e ele sente que esse dom que ele nasceu, né, que dizem que perfumista nasce com um dom, que esse gosto que ele tinha por cheiros, por odores, por perfumes, simplesmente virou uma prisão, que ele tinha que ficar entregando, como se fala hoje, o tempo inteiro. Então um dia ele vai embora e vai virar feirante, vai morar numa ilha na costa da Venezuela e some. Eu não vou dar spoiler, apesar que o filme é de 75, né? Ele some e aí ele acaba encontrando a Catherine Deneuve, que tem a história dela, os dois se cruzam, claro. Eles vão se encontrar, vai ser uma história entre os dois, mas a questão do personagem do Yves Montand é uma coisa que muita gente sonha em fazer um dia. Largar tudo e ir para uma ilha deserta. E fazer alguma coisa onde você encontre sentido para você. Agora, o nome do filme é O Selvagem, em francês, certo? Ou seja, ele vira uma espécie de selvagem, ele vira um feirante, ele mora numa casa simples e ele vai buscar o estilo de vida que ele quer. É aquilo que muita gente tem na cabeça hoje. Só que hoje eu acho mais difícil que nos anos 70, porque hoje você ia ter que levar Wi-Fi, essas coisas. E como é que você E ia no viver final sem dá Wi-Fi? certo? Você quer saber se o final é feliz? É sim. Olá, já conhece as obras do Pondé? Ainda não? Clique no link na descrição e as conheçam. Seja sua melhor versão, curta e se inscreva no canal. Obrigado.